Olá, povo de Deus, aplicações bíblicas Wanderson Medeiro, mais uma vez com dica de como pregar. Olha aqui o conteúdo do nosso canal, temos aqui vários vídeos como pregar, de vários temas, temos também aqui aplicações bíblicas. Olha só, tá recheado esse canal com vários temas para você aplicar nas suas pregações. Se fosse você, não perderia nenhum vídeo, depois dá uma olhadinha em cada vídeo para edificar a sua vida. Vamos lá! Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, vai edificar a sua vida, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like e compartilhe para que mais pessoas possam também ser abençoadas por esse esboço. Vamos lá então? Vamos diretamente para a tela do nosso computador e você vai aprender comigo hoje sobre a tempestade em que Jesus acalmou, tá bom? Vamos aqui, fiz um esboço sobre Jesus acalma a tempestade. Indo para a tela do nosso computador, então é muito importante termos primeiramente o tema da mensagem. O tema da mensagem é Jesus acalma a tempestade, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você vai ler aí do verso 35 ao verso de número 41. Seguindo em frente, tá aqui, eu só usei o verso de número 39 para nós iniciarmos aqui esse esboço que está escrito assim. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bom, é muito importante, logicamente, quando você vai preparar um esboço, você precisa de um texto básico. Um texto bíblico que você vai extrair o seu esboço, você vai montar e desenvolver aí o seu sermão. E eu gosto muito de dar um tema em cima da história que eu vou pregar. Como o texto é sobre Jesus acalmando a tempestade, então, logicamente, eu coloquei o tema Jesus acalma a tempestade. Você pode colocar acalmando a tempestade, ou Jesus na embarcação, Jesus dentro do barco. Então aí Deus vai te dar aí com certeza a criatividade para você, dentro do texto e contexto, você aí dá um tema para a sua mensagem, tá bom? Lembrando que antes disso precisamos orar a Deus, né? Pedir ao Espírito Santo que dê a direção para você, preparar o seu sermão, e antes de você estar ministrando o seu sermão, ministrando a palavra, você vai apresentar a Deus o seu sermão depois de pronto, para que o Espírito Santo possa te usar, tá bom? Então vamos lá, já falamos do tema, aqui está o texto básico, seguido em frente aqui na tela do nosso computador. Muito importante ter introdução. No mínimo aí de 5 minutos você pode usar a sua introdução para depois começar os tópicos. Coloquei aqui como exemplo, conta sobre o poder e o estrago que uma tempestade pode causar. E logicamente, conta resumidamente esta passagem de Jesus acalmando a tempestade. Então o que eu quis dizer aqui na introdução? Já que vai falar sobre tempestade que Jesus acalmou, você pode pesquisar aí no Google, pode fazer algumas pesquisas sobre a tempestade, né? O estrago que a tempestade pode causar, quais as consequências quando a tempestade vem com muita força. Então, baseado nisso, você pode fazer essa introdução. Logicamente, resumidamente, você pode contar essa passagem do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos então começar a desenvolver o primeiro tópico aqui que eu coloquei. Olha o primeiro tópico. Quem não procura Jesus na bonança, vai procurar na tempestade. Primeiro ponto. Enquanto estava tudo no controle no barco, os discípulos não procuram Jesus para conversar, ao ponto que Jesus está dormindo. Segundo ponto. Porém, após a turbulência começar na embarcação, os discípulos vão procurar Jesus. Com isso eu aprendo que não devemos procurar Jesus apenas nos momentos de turbulência, tribulações e etc. Devemos buscar Jesus todos os dias da nossa vida. Olha que interessante. Então, baseado na situação em que estavam os discípulos desesperados ali quando veio a tempestade, Jesus está dormindo na popa do barco e agora, devido a essa tempestade vir afrontar os discípulos, eles com medo, eles vão procurar Jesus, vão acordar Jesus e dizer, mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Todos nós vamos perecer. Então foram lá e acordaram Jesus, foram procurar ajuda para Jesus enquanto ele estava dormindo. Claro que, provavelmente, dentro do contexto, eles não foram falar nada com Jesus, porque Jesus estava descansando, provavelmente eles não quiseram perturbar Jesus, por assim dizer. Mas você pode fazer sim, é permitido fazer essa aplicação como eu fiz aqui. Existem pessoas que só vão procurar Jesus na hora da tempestade, na hora da dificuldade, e mais na hora da bonança, quando tudo está sob controle, muitas das vezes as pessoas esquecem de buscar o Senhor Jesus. Então você pode fazer esta aplicação, como diz aqui. Não espere, você pode falar também, não espere os problemas chegar a te alcançar para depois você buscar a ajuda do Senhor Jesus. Busca Jesus em todos os dias da sua vida, independente de qualquer circunstância e qualquer situação. Tranquilo? Compreendido aí, amados? Deixe aí o seu like, deixe os comentários o que você está achando desse sermão.
Segundo ponto da mensagem. Cansado, porém dentro do barco. Estou falando de Jesus. Olha lá que eu deixei aqui. Jesus estava dormindo porque estava cansado. Porém, isso não foi motivo para ele sair do barco e procurar outro lugar para descansar. Com isso eu aprendo que, mesmo cansados, não devemos abandonar nosso barco, pois devemos lembrar que, ainda que pareça que estamos sozinhos nesse barco, creia que Jesus está conosco. Então, olha bem, baseado nesse segundo ponto, mesmo Jesus, claro que Jesus estava cansado, porém dentro do barco. Então você pode, é permitido fazer também essa segunda aqui, aplicação desse esboço, né? Você pode dizer, baseado em Jesus, mesmo cansado, dormindo, né? Ele está dentro do barco, ele não procurou outro lugar para descansar. Assim foi a aplicação que eu fiz. Assim você pode dizer para o povo que, mesmo cansado, mesmo no meio das tribulações, dificuldades da vida, não devemos abandonar o barco, não devemos deixar o nosso barco, porque afinal de contas, Jesus está conosco nessa embarcação. Então você pode fazer essa aplicação para despertar o povo, tá bom? Vamos lá então para o terceiro ponto da mensagem. Terceiro ponto. Jesus permite a tempestade para forjar a nossa fé. No barco de Jesus, só embarca quem é discípulo, porque tempestade não é para qualquer um. É para formar, preparar verdadeiros discípulos. Um outro ponto. Jesus permitiu essa tempestade para provar a fé de seus discípulos. Com isso eu aprendo que as tempestades que Deus permite em nossas vidas é para aprendermos a usar a nossa fé e pôr em prática. Então veja bem que é a forma que eu consigo enxergar esse texto. Jesus permitiu aquela tempestade na vida do seu discípulo para forjar a sua fé, para que ele pudesse demonstrar para Jesus, praticando a sua fé, né? Colocar em prática a sua fé. Ao ponto que quando Jesus acordou, Jesus acalmou a força do vento da tempestade, mandou o mar se calar, a força do vento, né, cessar. Jesus repreendeu os discípulos dizendo assim, homens de pouca fé. Né? Jesus repreendeu eles porque não tiveram fé no momento que mais precisavam praticar a sua fé. Então eu aprendo que muitas das vezes Deus permite a tempestade para forjar a nossa fé. Uma forma de nos impulsionar a nós praticarmos a nossa fé. Bem, vamos lá então para o quarto ponto. Quarto e penúltimo ponto diz: as tempestades só vêm para quem desejou passar para outra face ou outro lado. Todas as vezes que estamos para passar para o outro lado de uma conquista e etc., se prepara que vamos enfrentar alguma tempestade. Descanse o seu coração que você vai chegar do outro lado. Então sabemos que após aquela tempestade, né, os discípulos com o Senhor Jesus no barco atravessou para o outro lado, na cidade de Gadara, onde houve aquela libertação do endemoniado gadareno que tinha legiões de demônios. Então havia um propósito ali. Jesus saiu com um propósito com o seu discípulo para atravessar do outro lado. Mas antes de atravessar do outro lado, enfrentaram a grande força da tempestade. Então o que eu aprendi, como coloquei aqui nesse quarto tópico, é que muitas das vezes, quando a tempestade se levantar, é sinal que você está para atravessar do outro lado. Descansa o coração, independente de qualquer circunstância, você vai conquistar e chegar do outro lado. Glória a Deus por isso. Bom, querido, então vamos para a quinta e última aplicação desse esboço. Lembrando a você que no finalzinho aqui, vou deixar no card, ou à direita ou à esquerda, vou deixar aqui no card uma playlist só de esboço, tá bom? Deixar uma playlist ali só de esboço. Vai lá, confere depois que você assistir todo esse vídeo. Tem várias mensagens para você colocar aí nas suas ministrações. Quinto e último ponto desse esboço. Aquilo que te apavora, não apavora Jesus. Essa tempestade, enquanto apavorava os discípulos, Jesus dormia tranquilamente. Com isso eu aprendo que devemos entregar todo o nosso medo para Jesus, pois nada amedronta nosso Jesus. Então, assim como os discípulos estavam todos apavorados naquela tempestade, Jesus estava ali descansando tranquilamente, num sono profundo na popa do barco. Então, eu aprendo que devemos entregar os nossos problemas, os nossos medos, nossos anseios, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor Jesus, porque nada amedronta Jesus. Nada é mais forte e melhor do que Ele. Ele é Deus dos deuses, está acima de todo e qualquer problema e situação das nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar, faça um bom uso e aproveito desse sermão. Olha aqui a conclusão. Nunca embarca sem a presença de Jesus, pois sem Ele, essa embarcação provavelmente vai afundar.
faça um bom proveito, usa aí para administrações, usa nas suas administrações, usa aí como estudo esse esboço sobre Jesus acalmando a tempestade. Com certeza Deus vai te usar poderosamente. Amém? Vamos colocar uma vírgula. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus os abençoe. Até o próximo esboço. Um abraço.